Olá, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre as enzimas nos alimentos chamadas proteases. Introdução às proteases. Bom, primeiramente, nós temos que entender o que é enzimas. Como eu falei na primeira aula, né, que eu passei para vocês, que foi só de enzimas, para a gente poder entender como que funciona essas enzimas especificadamente em relação aos alimentos. As enzimas são proteínas. E o que são proteínas? São cadeias de aminoácidos. A enzima catalisa e quebra ligações peptídicas em proteínas através da utilização da água, que são chamadas, então, enzimas de hidrolases. Aqui eu tenho, por exemplo, na digestão da proteína, nessa imagem aqui, uma proteína aqui, grande, onde ela vai ocorrer as quebras nas suas ligações aqui e vai produzir um peptídeo, ou seja, uma unidade de proteína menor, com menos número de aminoácidos, que por sua vez, num segundo processo, né, então vai liberar todos os aminoácidos de forma individualizada. Então, a principal função é a hidrólise da proteína. A principal função das proteases é a hidrólise de proteínas. Elas são envolvidas no processo de digestão, ativação de enzimas, de outras enzimas, e no transporte de proteínas pelas membranas. Porque se uma proteína tem um peso molecular muito grande, ela não vai conseguir ser transportada de uma membrana para outra, ou de uma organela para outra. Ou de uma célula para outra. Então, tem que haver essas quebras também para que ocorra, né, essa fluidez dentro da célula. E dessa forma, ela vai entrando dentro de diferentes formas, diferentes metabolismos, e com isso vai tendo as suas funções sendo realizadas, né? A posição da ligação da cadeia polipeptídica e o tamanho da cadeia, então, influenciam. Então, aqui no caso, as ligações que ocorrem são ligações que são quebradas pela presença de água, mas também o tamanho dessa cadeia, que são as cadeias maiores, aqui uma menorzinha, e aqui então todos os aminoácidos, né, quebrados separadamente. Apresenta um grau de especificidade em relação aos aminoácidos envolvidos na ligação e também na posição da molécula. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, a hidrólise da proteína favorece a digestão e absorção da proteína no organismo. Favorece também a formação de compostos responsáveis pelo aroma e textura específicos. Então, elas são pertencentes ao grupo das hidrolases, catalisa as reações de hidrólise nas ligações peptídicas das proteínas. Então, aqui tem uma imagem que eu acho que vai mostrar melhor o que eu quero dizer para vocês. Então, essas bolinhas azuis aqui, né, que estão aqui, uma do ladinho da outra, e depois vem essas corzinha aqui, begezinha, é aqui todo esse tamanho é uma proteína. E aqui nessa parte de baixo, então, tá a enzima protease acoplada naquela cadeia de proteínas, tá? Dessa forma, pode haver dois tipos de cortes pelas proteases. Proteases que vão agir no final, na N-terminal da cadeia, ou na C-terminal da cadeia, ou vão agir no interior dessa cadeia para fazer os cortes, né? Os cortes, as quebras das ligações. Especificidade. Então, diferentes proteases resultam em diferentes produtos. Conforme o corte, tu vai ter diferentes produtos. Então, a hidrólise ela pode ser limitada quando tem poucos cortes. Então, a protease ela é altamente específica. Então, ela necessita que tenha uma determinada sequência ou presença daquele aminoácido para que haja a quebra. No caso da tripsina, que é uma enzima de origem, uma protease animal, né? Nós temos aqui, ela precisa que encontre esse aminoácido.
Opa, não é esse, desculpa, gente, estou confundindo. É esse aqui, a lisina. A lisina. E aqui, no caso, é esse aqui, ó, a arginina. Tá aqui do lado, ó. Então, quando ocorrer esses aminoácidos, então vai ocorrer a quebra. Agora, tem hidrólises que são bastante agressivas e fazem muito cortes, digerem muito, não? Então, isso a gente chama de protease de baixa especificidade. Aqui um exemplo, a ronozima. Então, é a presença de um aminoácido hidrofóbico. Então, pode ocorrer essas quebras em vários locais e não tem essa especificidade em relação ao tipo de aminoácido presente. Classificação das proteínas. Então, eu coloquei aqui, são dois tipos de classificação de proteínas, de modo de ação e a do sítio catalítico. Então, a número 1, modo de ação, são classificadas em endopeptidases e exopeptidases. E as exo em carboxpeptidase e aminopeptidase. Isso aqui em função do terminal da cadeia, na região terminal da cadeia. Modo de ação. As proteínas são classificadas pelo modo ação e pelo sítio catalítico, como eu comentei. As exopeptidases atuam nas extremidades. E as endo agem nas ligações do interior da cadeia. Aqui mostrando, então, de uma forma mais visual para vocês entenderem. As endopeptidase, aqui nós temos ela está digerindo aqui um peptídeo. E aqui a gente tem, então, a cadeia da proteína. E ela ocorre, então, a clivagem no interior, formando, então, dois pequenos peptídeos, como a gente vê aqui. As exopeptidases, nós temos dois tipos, né? A amino e a carbox. Então, a amino, ela ocorre essa quebra no final da cadeia N-terminal. E a carbox no final da cadeia C-terminal. Então, aí, separando os aminoácidos, certo? Aqueles últimos aminoácidos que estavam no final da cadeia. Então, sobrou o quê? O interior da cadeia, aqui, que é um peptídeo, uma unidade menor de proteína, um peptídeo, certo? Então, as exo, como só para a gente ilustrar de novo e fixar bem, exopeptidase atuam nas extremidades e as endos no interior. As exos das extremidades têm duas, as aminos e a carboxipeptidase. A amino age na extremidade N, libera aminoácidos livres de peptídeos e tripeptídeos, e a carbox na extremidade C-terminal, também libera aminoácido livre ou de peptídeos. Então, a segunda classificação aqui, sítio catalítico. Então, o sítio catalítico nós temos as serinas, as cisteínas, proteases ou as proteases sulfídricas, proteases ácidas ou asparticas e as metaloproteases. Então, dentro da classificação, quanto ao sítio ativo, que nós estávamos vendo anteriormente, a classificação em relação ao modo de ação. Então, quanto ao sítio catalítico, nós temos as carboxi e as endopeptidases. Então, a carboxi tem a serina, metalocarboxipeptidase, cisteína, e as endo, serina, cisteína, metalo, aspartico, treonina e endopeptidase. Então, vamos ver aí. Nós vamos ver algumas, tá? Não tem como a gente ver. Eu tive que cortar muitos slides, gente, muito. Tive que tirar, às vezes, informações que eu, né, ao meu ver, achava que são importantes. Mas o que eu pensei em fazer é procurar um material que não tem só um livro de bioquímica de alimentos, só um. Até aconselho vocês, é da Koblitz, a comprar. Muitas informações que eu coloquei não foi só do livro dela, eu tive que pegar livro de bioquímica e dar uma olhada, e então ficou um pouco mais complexo, né? Mas aí, quem puder comprar o livro ou comprar e-book, né? Eu acho que até melhor,
para vocês darem uma estudada, vocês vão ver que o que eu estou passando para vocês é muito simples mesmo, né? Mas não quero assustar vocês também, porque vocês ainda vão... Bioquímica de alimentos é uma disciplina bem no começo, né, do curso. Então, vocês vão ver dentro das tecnologias, vocês vão poder se aprofundar aí mais especificamente quando for ver pão, quando for ver sucos, quando ver cerveja, quando vão ver outros, né, dentro de cada, aí vai ter essas reações enzimáticas, aí vocês vão reaver. Então, esse aqui é uma base inicial para depois vocês se aprofundarem dentro de cada tecnologia. Então, a serina protease é a presença do aminoácido serina no sítio ativo. Então, a serina é um aminoácido, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, serina protease. É uma serina, ou melhor, é uma enzima protease que vai se ligar na serina. E essa serina tem que estar no sítio ativo para que haja quebra, né? Então, elas são ativas em pH neutro e alcalino. Elas também podem ser inibidas. Então, aqui tem alguns tipos de reagentes aqui para que possa ser usado para inibir essa serina, se for o caso, se for necessário, né? Então, por exemplo, a classe é serina protease. Quais seriam essas serinas proteases, essas enzimas, né, que atuam na serina? As crimitripsinas e as substilizinas. É uns nomezinhos muito bonito, né? E onde ocorre o sítio ativo? Aqui nós temos um númerozinho, né? IS57. Então, essa aqui é a IS de histidina na posição 57. Então, está nos 57 aminoácidos. Então, vai contando do início da cadeia até chegar na 57. Se tiver uma histidina, ali vai ocorrer a quebra. E assim a aspargina, não, o aspartico, desculpe, depois a serina, 195, olha a quantidade de aminoácidos, até serina 221. Então, isso é interessante porque esse tipo de proteína que tem, né, essas aminoácidos nesse determinado local, é onde as proteases vão poder fazer essa ligação. Agora é a hora de vocês me perguntar, mas como, professora, que alguém descobriu isso? Bom, o trabalho das enzimas para se descobrir os aminoácidos presentes nessa cadeia proteica, isso só evoluiu quando começou a utilização da espectrometria de massa, que faz a leitura dos aminoácidos. Então, a gente tem a cadeia completa. A gente sabe exatamente o posicionamento do número 1, do número 2, do número 3, do número 4, do número 5, entende? Então, quando evoluiu para esse aparelho que a gente possa fazer a leitura dos aminoácidos, então muitas coisas foram descobertas, né? Então, a tecnologia está sempre nos auxiliando aí nas informações. Mas, professora, para que é importante eu saber que a histidina no 57, né? Ela vai fazer essa quebra, né? Bom, é importante porque quando a gente está trabalhando com determinado tipo de alimento, de um determinado tipo de proteína, ela tem a sua sequência específica. E se ela pode ser uma proteína que com a quebra vá melhorar alguma coisa, né? Então, é interessante que a gente conheça quais os tipos de enzimas que a gente pode colocar, e eu não falo nem só das proteínas, falo dos carboidratos, lipídios, que nós vamos ver depois. Também, da mesma forma, né? Então, um exemplozinho que depois eu vou mostrar para vocês. A gente pode quebrar as proteínas que ficam na cerveja, que deixa a cerveja turva, utilizando um determinado tipo de protease. É a serina? É a cisteína, que nem está aqui? Qual que é? Qual que seria que a gente pode usar? Se a gente sabe qual tipo de proteína que está presente dentro da cerveja, e a gente sabe que elas têm essas posições, cistina, histidina e ácido aspartico, então a gente pode utilizar e vai ser bastante específico, mas bastante ativo, né? O sítio catalítico. Então, apresenta esse sítio ativo cisteína
conjugada com a histidina. Tá aqui a cisteína com a histidina. São mais ativas em pH neutros do que ácido. Ativadas na presença de agentes oxidantes e substâncias. Por exemplo, reagem no grupo sulfidril, clorimercúrio benzoato, PCB, e elas também estão presentes, né, chamadas, né, bromelina, ficina, papaína, que são as principais cisteínas protease. A bromelina, ela é uma enzima do abacaxi. A ficina é aquela látex do figo. E a papaína, vocês sabem que é do mamão. Então, muito utilizada no amaciamento da carne, né? Ela faz essas quebras nas proteínas da carne aqui, como a gente viu, cistina, histidina, e aí então amacia a carne. Quando se coloca essa cisteína protease para amaciamentos de carne. Proteases asparticas ou ácidas. Então, essa já age num pH ácido, contém ácido aspartico em seu sítio, né? Inibidas por esse elemento aqui, que é EPNP, na presença de íons cobre. Isso é muito interessante, porque determinadas enzimas necessitam de alguns íons metais para que ocorra a ativação do sítio catalítico, né? Maior atividade em valores de pH ácido e afinidade por ligações que envolvem aminoácidos apolares e aromáticos, né? Então, aqui nós temos o exemplo da pepsina e renina, que são proteases animal, né? De origem animal, e as microbianas fúngicas, dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Neurospora, Edontia e Rhizomucor. Então, a protease aspartica, que aqui nós temos a pepsina, um exemplo, né, da Penicillium. Então, ela vai agir somente no ácido aspartico, no 33 e no 213, né? Então, essa enzima vai atuar nesse aminoácido, quando tiver esse sítio catalítico. Então, a última, então, a metaloproteinases, são talvez o grupo mais diversificado. Esses grupos são as proteases cisteína, serina, treonina, ácido aspartico, glutâmico e as metaloproteinases. Todas as metaloproteinases requerem um átomo de metal, aqui no caso o zinco e o cobalto, para que ela possa ser executada no seu corte catalítico. O papel mais importante das metaloproteínas é regular o comportamento da célula. Controla a presença e o tempo de reguladores de transcrição, mediadores de resposta e receptores, proteínas estruturais, membranas e organelas. Ou seja, tudo o que se possa ter dentro do metabolismo celular. Então, aqui nós temos o exemplo da carboxipeptidase, que é uma metaloprotease, e o sítio, então, precisa, por exemplo, de zinco, ligado à glutamina e a triptofano, nessa posição, 270 e 248. Aqui tá mais uns exemplos que a metaloprotease, ela age em pH neutro ou alcalino. Então, aqui tem alguns exemplos, então, dessas metaloproteínas aí, principalmente dos gêneros Serratia, as pseudomonas também, que enzimas, então, que são construídas, produzidas por esses fungos. Era isso por hoje. Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos!